Fala comigo! Bilionário Flávio Augusto soltou o verbo, falou que o governo gasta mal, que não tem responsabilidade fiscal e dentro disso tudo a gente vai fazer uma análise também aqui no canal do que a gente pode fazer para 2025 para não depender do governo. É justamente isso que a gente traz aqui no canal semanalmente para que você não fique dependendo de nada que o governo faz, principalmente governos que tendem a não ter responsabilidade. Isso aqui é um vídeo apolítico. Estamos falando de números, economia, estamos falando de balanço. Só para você entender aí o que foi dito, eu vou mostrar para você que ainda está por fora disso. A gestão política do país, ela não é responsável do ponto de vista fiscal. Nós, por exemplo, esse ano no Brasil vai ter tá com déficit aí de 1,3 trilhão. Ó, pessoal, nosso governo não tem responsabilidade fiscal. Isso implica em um monte de coisa, tá? Principalmente se você olhar pro investidor estrangeiro e, claro, pro cara que tem dinheiro no Brasil. Tiago, você está falando do mercado financeiro, você só está se preocupando com ganhar dinheiro em cima dos outros. Não é isso, pessoal, não é isso. O investidor, quando a gente fala investidor, é quem coloca o dinheiro no Brasil para as empresas funcionarem, para gerar emprego, para você poder colocar comida na boca do teu filho. É disso que a gente está falando. Quando a gente fala em investidor, a gente está falando de qualquer agente do mercado ou de qualquer lugar que seja que fale assim, eu vou colocar dinheiro nesse país para, claro, tirar o seu lucro, para tirar seus benefícios e dentro disso você gera emprego, você faz a economia girar e tudo mais. E aí quando estamos falando de um governo que está gastando mais do que ele arrecada, estamos falando de um governo que não tem responsabilidade fiscal, estamos falando de um governo que faz com que os investidores fujam por medo de calote. Imagine que um amigo seu que não paga as suas próprias contas te pede dinheiro emprestado. Você sabe que ele vai pegar o seu dinheiro e também não vai te pagar. Então é isso que o investidor tem medo. Mas vamos continuar aqui ouvindo o que o Flávio Augusto falou. De real. Deve ser o quê? É prejuízo. Ou seja, faturou muito e gastou 1 trilhão a mais, 1,3 trilhão a mais do que faturou. E aí, para poder pagar essa conta, emite títulos. Sabe o Tesouro Direto? Aí você emite um papel. Esse papel paga juros. Esse juro chama Selic. É aquele juros que paga a remuneração do teu tesouro. Bom, pessoal, basicamente aqui é o seguinte. Vamos entender como é que estão as contas públicas do Brasil. O Flávio Augusto trouxe alguns pontos importantes. E eu quero que vocês entendam o que está acontecendo com a nossa parte fiscal aqui. Relatório mensal da dívida pública federal. Para quem não sabe, existe um site chamado Tesouro Nacional Transparente. Aqui a gente consegue entender tudo o que está acontecendo dentro do governo, como que estão os gastos, como é que vai, quais são as projeções da execução de orçamento para o ano que vem, para os próximos anos, o que está acontecendo com estados e municípios, contabilidade e custos, os ativos que a União tem, que dentro do Tesouro Transparente temos diversas informações importantes. Bom, peguei o relatório mensal da dívida pública federal para a gente entender o que está acontecendo em relação à nossa dívida. Não vou passar o relatório inteiro, porque tem coisa que não é relevante. Vamos direto aqui para o estoque da dívida. O que significa o estoque da dívida? Quanto que o governo tem de dívida para pagar, para honrar. Vamos lá. A gente vai aqui direto para o estoque da dívida, que é o item 2. Pessoal, um ponto importante aqui, eu pus o óculos porque eu sou meio cegueta, mas um ponto importante aqui é o seguinte. Quando a gente compara o Brasil com uma economia desenvolvida, nossa relação dívida-PIB é até inferior. Tiago, mas se a nossa relação dívida-PIB é inferior em relação, por exemplo, aos Estados Unidos, por que a gente está preocupado? Porque o Brasil não é uma economia desenvolvida. Economias desenvolvidas, principalmente os Estados Unidos emite moeda como ele quer. Tá? Então, não necessariamente ele precisa se preocupar com a dívida no curto prazo. Essa dívida americana, ela sim precisa ser controlada, são mais de 30 trilhões de dólares, mas os Estados Unidos possuem um custo da dívida muito mais barato que o Brasil, e vocês vão entender já já, tá, o que eu estou querendo dizer. Economias desenvolvidas geralmente têm um custo de vida muito barato, perto de uma economia emergente. E vocês vão ver que o nosso custo da dívida é absurdo, é muito caro, tá? Chega a ser inviável se a gente não tomar nenhuma medida nos próximos anos. Lembrando que
quando a gente terminar essa análise, eu vou mostrar para vocês o que vocês devem fazer para fugir disso tudo, para não se preocupar com isso tudo. Na verdade, não tem como não se preocupar, mas dá para você minimizar o impacto, tá? Vamos lá, estoque da dívida. Estoque da dívida, pessoal, a gente divide basicamente em duas formas. A dívida interna que o país tem e a dívida externa, tá? A dívida externa do Brasil, de alguma forma, ela é controlada, tá? Então, não é a nossa maior preocupação hoje. Nossa maior preocupação é a dívida interna. Devemos para quem está no Brasil, né? A maior parte disso. Cerca de 95% da dívida brasileira é para dentro, 4,7% para fora, então é uma preocupação a menos, tá? Nossa dívida não é dolarizada, ou pelo menos uma parte pequena dela é. E aí a gente tem algumas tabelas aqui que mostram quais são os principais financiadores do Brasil. Aí a gente tem fundo de previdência, a gente tem instituições financeiras e tudo mais. Mas basicamente o que a gente tem que olhar aqui, tá? Deixa eu dar um zoomzinho, para a câmera não atrapalhar também. Aqui a gente tem a dívida interna e a dívida externa. É a dívida pública federal interna. Vamos lá. Em 2023, em dezembro de 2023, a nossa dívida estava interna, tá? Nossa dívida interna estava em 6,2 trilhões de reais. E a nossa dívida total em 6,5 trilhões de reais. Ou seja, em outubro de 2024, 11 meses depois, essa dívida subiu para 7 trilhões. E se a gente pegar de outubro para novembro, que é o último mês fechado, esse relatório de dezembro, do ano completo de dezembro, a gente só vai ter mais para frente em janeiro, mas a última atualização que a gente tem é de novembro de 2024, chegamos a 7,2 trilhões de reais de dívida. Ou seja, a gente tem aqui, ó, 130 bilhões de reais de um mês para o outro. Só de outubro para novembro subiu de forma desenfreada a dívida. Então é aqui que o mercado está preocupado, é por esse motivo. E se a gente pegar de dezembro de 2023 até novembro de 2024, a gente teve um acréscimo aqui, ó, de quase 700 bilhões de reais. Tem esse número aqui mais para frente, onde a gente consegue ver essa diferença, essa variação. Aqui, ó. Fatores de variação da dívida pública federal em novembro de 2024. Se a gente pegar aqui, ó, a nossa dívida cresceu de forma absurda. Mensalmente, a gente teve um acréscimo de 131 bilhões e se a gente pegar o acumulado de 2024 comparado ao ano passado, a gente tem aqui 683 bilhões de reais a mais, tá? Em dívida. É absurdo, tá? É um absurdo. A gente está falando aí de pouco mais de 10%. Essa dívida crescendo ano a ano. Então é por isso que o mercado bate tanto nesse negócio de precisa ter controle fiscal. Porque todos os meses o governo tem gasto mais do que tem arrecadado. E por isso que eles têm elaborado diversos controles em termos de impostos, trazendo novos impostos. Só que isso não está funcionando. Tá? O mercado não está gostando. Porque assim, você tem duas formas de conter o governo, assim como qualquer outra empresa, tem as receitas que ele gera, que não é receita, na verdade são impostos que ele arrecada, a maior parte deles são impostos, existem outras linhas, mas a principal delas são os impostos, e tem as dívidas, né? Tem as despesas, na verdade. Se você pega a receita menos despesa, como qualquer empresa, você não pode, até o Flávio Augusto falou disso, você não pode ficar operando no prejuízo, tá? Você precisa operar em superávit. No governo, a parte de contábil do governo se chama superávit. Nas empresas a gente chama de lucro, tá? Mas é a mesma coisa. E o governo tem trabalhado com déficit, ou seja, tem trabalhado com prejuízo, tem gastado mais do que ganha. E é por isso que a nossa dívida cresceu de forma desenfreada. Aqui tem cada linha do que está acontecendo e tudo mais, mas o nosso estoque da dívida chegou em 7,2 trilhões de reais, e é isso que está preocupando o mercado. A maior parte dessa dívida é interna, como eu trouxe para vocês. E aqui a gente tem composição, quais são os principais fatores, quais são os principais
taxas que o governo tem que pagar. A gente está falando de 46% em taxas flutuantes, 22% em pré-fixados, enfim, índices de preço que ele pega também IPCA em 27%. Essa aqui é mais ou menos a composição da dívida, tá? Isso aqui não necessariamente é o problema. O maior problema é que a dívida está crescendo porque o governo está gastando mais do que arrecada mês a mês. E olha que o governo bateu recorde, tá? Esse ano foi a maior arrecadação que a gente teve aí em termos nominais do Brasil. E se a gente pegar aqui o impostômetro, a gente pode ver de forma rápida aqui quanto que o Brasil arrecadou. 3,6 trilhões de reais esse ano. 3,6 trilhões de reais esse ano, tá? E o Brasil está chegando, em termos de arrecadação de impostos, a um dos impostos em relação ao PIB mais relevantes do mundo. Passou dos 30%. Da América do Sul, o Brasil já é disparado o país que mais cobra impostos em relação ao seu PIB. Então, por mais que o Brasil esteja arrecadando mais, esteja arrecadando bastante, está batendo recorde quando compara com o PIB, ainda temos déficit fiscal e dívida crescente, tá? E aí, só para a gente fechar esse ponto, aqui tem os vencimentos da dívida, quais são os principais. A maior parte da dívida brasileira é de longo prazo, de 5 anos para cima, um pouco mais de 26%. Tem um prazo médio de pagamento, assim, tá bem discriminado aqui. Mas um ponto importante aqui, quanto que a gente tem de custo médio da dívida? Lembra que eu falei no início do conteúdo sobre custo da dívida? Os Estados Unidos têm um custo da dívida muito mais baixo que o nosso. Hoje, o custo médio acumulado nos últimos 12 meses da nossa dívida chegou a 11,53% ao ano. O que isso significa? Se eu tenho... Vou fazer uma conta aqui com vocês. Se eu tenho uma dívida de 7,2... Vamos lá, 7,2 trilhões a um custo de 11,53%, estamos falando de uma dívida de, em média aqui, estamos falando de um juros da dívida de 830 bilhões de reais todos os anos, tá? Só de dívida para pagar, só de dívida. 830 bilhões de reais de dívida, pessoal. É dívida pra cacete, de juros da dívida, desculpa. É uma dívida que está cada vez mais alta, você viu, subiu 130 bilhões de outubro para novembro. Em relação ao ano anterior, a gente subiu aí quase 700 bilhões de reais a dívida. E hoje a gente tem uns juros aí em relação ao quanto que a gente tem de dívida para pagar em 830 bilhões de reais todos os anos só de juros, só de encargos, tá? Tiago, então por que a nossa taxa de juros está tão alta? Por que o governo não abaixa a taxa de juros na força para pagar menos juros? Porque o mercado já está desconfiado, tá? O mercado já está com medo. Será que esse governo ali na frente vai dar calote? Será que ele vai me pagar? Porque ele está ficando cada vez mais, com a dívida cada vez mais alta. Será que ele vai conseguir me pagar ali na frente? Então o mercado quer tirar o dinheiro daqui. Então para você atrair o investidor, você tem que pagar um pouco mais. O risco é maior, você tem que pagar mais. Risco-retorno. E outro fator relevante é que a inflação brasileira, que estava controlada, começou a dar sinais de descontrole em alguns aspectos, levemente. Então o Banco Central, que nada mais é do que um médico que tem que ficar intervindo em momentos ruins. A gente lembra do Banco Central em momentos ruins, não é só nesse momento que ele é importante, mas em momentos ruins a gente lembra muito dele. Ele como se fosse um médico, ele precisa dar o medicamento para poder corrigir o que o governo faz. O Banco Central tem subido a taxa Selic, e para 2025 a gente vai ter ali, a gente tem uma projeção de taxa Selic passando ali dos 13,5%. Nesse momento a gente tem uma taxa Selic a 12,25%. Estou pondo aqui no computador. Ó. A gente tem uma taxa Selic a 12,25% e a gente tem uma inflação a quase 5%. Tá? Essa taxa Selic, ela deve subir. Tá? Ela deve subir para ir uns 13,5%, talvez para mais, dependendo de como o governo administrar suas contas públicas. Tá? Então o governo precisa tomar alguma medida. Você vê, a meta de inflação, o governo tem meta de inflação, tá?
Ou seja, todo ano, obrigatoriamente, seu dinheiro vai valer menos. A meta de inflação era 3%, com uma variação ali, um intervalo de 1,5%, ou seja, poderia chegar a 4,5%, estourou. Chegou em 4,87% nos últimos 12 meses, e aí o presidente do Banco Central vai precisar fazer uma cartinha lá para o Congresso explicando o que aconteceu. Mas, de qualquer forma, é o seguinte, pessoal, como é que a gente foge disso tudo, ou como que a gente minimiza o impacto disso tudo? De uma maneira muito tranquila e muito simples, diversificando em moeda forte, investindo em ativos dolarizados. O que eu quero dizer com isso? Temos que tirar o nosso dinheiro, a parte, pelo menos uma parte dele, do Brasil. Se a gente pegar o S&P 500, que é o índice que representa as 500 principais empresas americanas, nos últimos 12 meses, ele teve um acumulado de 24% de rentabilidade. Isso aqui garante alguma coisa no futuro? Não garante, tá? Mas, investir no S&P 500 ao longo da história, se a gente pegar os últimos 5 anos, 82%, e a máxima dele, até onde a gente tem aqui dados de 97%, a gente está falando de 688%. Investir em ativos dolarizados, eu estou falando isso aqui só em dólar, não estou levando em consideração o câmbio aqui, tá? Então, de maneira diversificada, a gente precisa investir em ativos dolarizados, e a gente pode fazer isso de duas formas. Investindo no Brasil, através da sua corretora, da XP, da Rico, corretora que você já usa, ou usando uma corretora estrangeira, por exemplo, a Nomad dá para fazer isso. Inclusive, se você quiser ganhar aí até $20 na sua primeira operação de câmbio, usando esse código que eu vou deixar aqui na tela, você vai fazendo sua primeira operação de câmbio ganhar até $20. E aí você já consegue fazer os seus aportes lá fora diretamente, tá? Se a gente pegar a cotação do dólar, esse ano, o dólar tá batendo agora 6,17, mais ou menos. Cara, se a gente pegar aí, tô pegando aqui o dado histórico. Deixa eu pegar aqui, cotação do dólar, dia 1/1/2024. A gente estava falando de um dólar a menos de R$6, certo? O dólar esse ano subiu aí, pessoal, mais de 20%. Tá? Então, se a gente pegar o quanto que o dólar subiu e quanto o S&P 500 subiu, a gente está falando aí em torno aí de mais de 50% no acumulado. Quem investiu em S&P 500, quem investiu em VVB11, já falei dele aqui várias vezes no canal, ou VO lá fora, ganhou dinheiro, além de se proteger de todo o mercado interno, ganhou dinheiro, tá? E aí a gente tem dois aspectos. Se você quiser investir numa corretora brasileira, sua cotação vai ser em real, mas vai ter a variação com o dólar, seu patrimônio vai subir. Se você quiser investir diretamente fora, seu dinheiro vai sair de fato do Brasil, tá? Dá para fazer isso, como eu falei, através da Nomad, ou então investir no IVVB11 através de uma corretora brasileira, tá? Por que isso é tão importante, pessoal? Porque a gente já viu que depender apenas do governo, depender da nossa economia interna, depender das empresas brasileiras. Cara, se a gente olhar pro Ibovespa esse ano, assim, é triste. A Bolsa Brasileira, ela, até nominalmente, ela tem estado próximo das suas máximas, mas em termos reais, se a gente pegar o ETF EWZ, por exemplo, que representa as principais empresas brasileiras lá fora, ele não performa de forma positiva em dólar há mais de 10 anos. Então sim, é importante a gente investir em ativos dolarizados. Se você é empreendedor, se você é CLT, se você é concursado, se tem, enfim, um cargo mais estável, você, independentemente do que você faz, você precisa saber onde colocar o seu dinheiro, tá? Se você tem uma carga, se você tem um trabalho muito variável, onde seus ganhos são variáveis, você é empreendedor, por exemplo, o seu dinheiro você coloca no seu negócio, é através dele que você vai conseguir ganhar de fato dinheiro, você precisa saber fazer alguma coisa com o seu lucro, tá? Nem que você saiba como alocar na renda fixa, ou mesmo na renda fixa americana, que eu não sou tão a favor assim, mas também podemos usar como um instrumento, tá? Então, para todo mundo é importante não depender da nossa economia tão instável como a gente tem. Como a gente viu no começo do vídeo, o cara que tem grana, ele está se preocupando com tudo isso, ele está conseguindo alocar o seu dinheiro de uma forma que a alta do dólar, que a desvalorização do real,
e que todo esse imbróglio que o governo tem trazido não afete o seu patrimônio ou ele até consiga se beneficiar disso tudo, tá? Infelizmente, para a população de modo geral, é menos dinheiro que o cara tem, dinheiro real mesmo para comprar comida. Vai todo mundo sofrer. Diversos insumos brasileiros que a gente tem dentro do Brasil aqui, que a gente utiliza, variam em dólar, né? Vocês já devem ter visto vários memes, gente. O meu gasto é em real, o que tem que o dólar tá subindo? O que tem, meu amigo? Que o trigo varia com o dólar, que peças automotivas variam com o dólar, medicamentos variam com o dólar, diversos insumos, diversos produtos que a gente utiliza no nosso dia a dia variam com a cotação do dólar, porque o Brasil, assim como a maioria dos países do mundo, funciona de forma globalizada. Estamos falando de transações financeiras. Um dos principais parceiros comerciais do Brasil é a China. Transacionamos com a China em dólar, transacionamos com os Estados Unidos, transacionamos com a Europa. O Brasil é um grande exportador. Quando a gente fala de agro, quando a gente fala de carne, agropecuária, de uma maneira geral. Então, precisamos tomar cuidado sim com o nosso dinheiro. Tá bom, pessoal? Eu vou deixar esse outro vídeo aqui na tela para vocês continuarem acompanhando aqui no canal. E se você ainda não é inscrito, você é maluco, tá? Se inscreve aqui no canal, ative as notificações. Toda vez que eu soltar um vídeo aqui, são pelo menos 3 por semana, o YouTube vai te avisar. Ó, o Thiago soltou um vídeo, fica ligado no que ele tá falando, que é importante. Aqui nesse canal, se você é novo por aqui, a gente fala sobre ativos globalizados, como de fato proteger o seu dinheiro. Não faz sentido deixar o dinheiro só no Brasil. Hoje é muito mais simples do que já foi lá atrás de investir em ativos dolarizados e proteger de fato o nosso patrimônio. Tamo junto, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.